Livro de Lucas, capítulo 4, verso 25 a 28, diz assim: Na verdade vos digo, que muitas viúvas haviam em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Só até aí. Se você pode, feche seus olhos, cubra sua cabeça. Senhor, nós glorificamos pela oportunidade que temos de compartilharmos a sua palavra. Senhor Deus, que hoje, com o avanço da tecnologia, nós nos aproximamos através da internet, nos aproximamos através da rede social, nos falamos, ó Deus, em tempo real, falando aqui, aparecendo, Senhor, no mundo todo. Mas muito mais que isso, Pai, o mesmo Espírito Santo que estava ali quando essa palavra foi escrita, é o mesmo que está aqui no meu coração, é o mesmo que também está, ó Deus, em cada ouvinte, em cada pessoa que vai ouvir essa palavra. Eu creio, tenha certeza, Pai, que a Tua palavra vai ser o surtir o efeito a qual ela foi enviada, seja para consolar, para exortar, para edificar. Mas eu creio, porque a Tua própria palavra nos diz que quando a Tua palavra é dita, ela não volta vazia. E eu creio, Deus, que ela achará morada no nosso coração e transformará o nosso interior para conhecermos um pouco mais de Ti. Por isso nos ensina, nos assentamos, ó Pai, aos Teus pés, acalmamos o nosso coração de todo o corre-corre do dia. E nós queremos dizer, Pai, fala ao nosso coração, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto, de Lucas, capítulo 4, versículo 25 ao versículo 28, ele está dentro de um contexto onde Jesus ele estava tendo um diálogo com os religiosos daquela época. Ele estava aqui, conforme você viu no texto, ele estava na sinagoga. No finalzinho diz, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas. Então, ou seja, Jesus estava ali entre os religiosos da época, certamente entre muitas das pessoas que o conheciam, que sabiam quem ele era, porque ele, como um bom judeu, frequentou lá todos os ensinos para se tornar rabi, para se tornar um mestre. Certamente existiam ali pessoas, do seu convívio diário, que o conheciam como filho de José. Mas Jesus, ele traz agora na sinagoga, se fôssemos assim fazer uma comparação na igreja daquela época. Então, ele traz, naquele momento ali, Jesus, ele traz uma verdade muito interessante. Ele é bem claro quando ele fala para todos que estavam ali na sinagoga, para todos, fazendo uma comparação entre a fé daqueles dias, onde ele estava vivendo, dos milagres que aconteciam naquele dia, e o que aconteceu com duas grandes pessoas que as histórias são belíssimas do Antigo Testamento. Uma é a viúva, conhecida como a viúva de Serepta. E o outro é Naamã, que foi um grande general do exército sírio, da Síria. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de raiva. Por quê? Porque Jesus ele falava que Naamã, Jesus falava que a viúva receberam um milagre de Deus. E existiam muitos naquela sinagoga que não receberiam o milagre de Deus. E isso irritou a classe religiosa daquela época, podemos dizer assim. Por que Jesus iria apontar para um passado muito longo e dizer, olha, aquela viúva teve fé e recebeu a sua bênção? Naamã,
que tinha lepra, vamos falar sobre ele, Naamã, que era um homem muito doente, apesar de ser um grande general, certamente com muitas posses, mas por fé, por acreditar, por ser humilde, saiu de onde ele estava e foi até o profeta, até Eliseu, para receber dele uma palavra que o levaria à cura, uma direção que o levaria à cura. Então, ou seja, isso irritou a classe religiosa daquela época. Por quê? Porque como pode você, Jesus, certamente quem estava na sinagoga falaria, como pode você dizer que essas pessoas tiveram mais fé do que nós, que somos religiosos? Olha as nossas roupas, olha o templo que nós construímos, olha a estrutura religiosa que nós temos, olha como nós somos ortodoxos no cumprimento da lei. Interessante, porque eu preciso entrar com você um pouco na história de Naamã para você compreender por que Jesus se referiu a Naamã. Por que Jesus se referiu a uma viúva? Por quê? Alguma coisa tinha nesses dois que o fez entrar para a história, entrar para o Evangelho, entrar para ser descrito por Lucas. É sobre isso que eu quero falar com você, porque foram duas pessoas que tiveram as suas vidas restituídas. Eu não sei o que na sua vida hoje você precisa de que Deus restitua. Mas presta bem atenção no que eu vou te falar, presta bem atenção no que a Bíblia vai nos ensinar em relação a isso. A principal, se você quiser anotar, a principal característica que gera milagres de restituição na sua vida. Eu quero te falar sobre isso. Qual é essa característica? Nós estamos falando já, né? Hoje é praticamente a quinta semana e última. Semana que vem entramos numa outra campanha, mas eu quero fechar essa campanha contigo com chave de ouro, dizendo para você qual é a característica que você precisa ter, que você precisa gerar para que os milagres de restituição chegue na sua vida, seja ele qual for, seja um restabelecimento familiar, seja uma saúde, de repente você precisa de um pouco mais de saúde, não sei, ou de repente você vive uma crise financeira, ou de repente você já viveu até muito bem financeiramente, mas hoje está ruim financeiramente, e você precisa que Deus restitua a você isso. Talvez a paz na sua casa, você precisa disso. Talvez entre você e integrantes da sua família, talvez não uma boa convivência, talvez filhos se separem de pais, pais se separem de filhos, não há mais uma harmonia dentro do seu lar, não sei. Talvez você esteja atrás de um emprego, outra vez você queira mudar de emprego, ou talvez você queira estudar, eu não sei qual é o que você precisa que Deus restitua na sua vida, mas eu quero te dar hoje a principal característica que você precisa ter para você gerar esse milagre de restituição, seja em que área for da sua vida. E dessa forma eu convido a você a abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Então fique atento a isso. Você que está conosco online, para quem entrou agora, bem-vindo aí também, Evanilde, Deus te abençoe, né? Grandemente, minha irmã. Então fique atento aí que Deus tem uma palavra de restituição para a sua vida também. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Observa só, esse homem, não sei se você conhece a história dele, pode ser que você não conheça, eu quero falar um pouco para você. Naamã, como um general do exército do rei da Síria, ele era um desbravador, ele era um conquistador.
Então, ou seja, nesse período aqui, o exército sírio, do rei da Síria, ou melhor, o exército da Síria, era o maior que existia na época. E, claro que um grande exército, uma grande estrutura militar de conquista, precisa ter ali como seu chefe um grande homem, que não tivesse, que fosse corajoso, que não fosse medroso, que fosse ousado, que fosse um conquistador. Essas eram as características, né, entre outras, de Naamã. Porém, o texto bíblico, como você leu junto comigo, em 2 Reis 5,11, disse que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito prestígio, de muito conceito. Porque por ele, o Senhor, Deus, deu vitória à Síria daquela época. Ele era, como está aqui na Bíblia, ele era herói de guerra, porém leproso. Ou seja, Naamã não era qualquer pessoa. Ele era o comandante do maior exército do seu tempo. Ele tinha tudo. Tudo que ele queria, ele tinha. Tudo, tudo. Você imagina. Conforme você viu no texto. Porém, o finalzinho do texto nos diz que ele era leproso. Então, bastante diferente do que é nos dias de hoje. Hoje se cura, né, a hanseníase, né, de uma maneira, né, um pouco, vamos dizer assim, não vou dizer nem com pouco tempo, né, porque às vezes demora bastante tempo para ser curado. Mas nessa época era talvez a pior doença que existisse, a mais contagiosa que existisse. Então, mesmo esse homem, sendo esse homem mais poderoso, ele tinha nele essa doença e ele não conseguia achar cura. Porque naquela época não existia uma cura para isso, a não ser milagre de Deus. Ele viajou 400 quilômetros de cavalo, por causa da palavra, presta bem atenção nisso, por causa da palavra de uma jovem, de uma empregada, que trabalhava na sua casa. Diante das conquistas que eram feitas, as pessoas eram tomadas como escrava, e essa jovem, ela era lá da terra de Israel, e ela conhecia Elias, conhecia a história de Eliseu. E ela falou para a mulher dele, de Naamã, olha, lá na minha terra, existe um profeta que se Naamã fosse até ele, Deus poderia curá-lo através do profeta. E aí Naamã sai, 400 quilômetros a cavalo, você imagina, né? E ele chega até aquele local, e ele encontrou o profeta. Entre algumas questões, ele chegou, para encurtar, ele chegou até o profeta. E o profeta deu uma orientação para ele. Qual era? Vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Desça lá na água, até que a água te cubra toda, 7 vezes. Interessante, né? A necessidade do milagre, presta atenção nessa definição que eu vou te dar. A necessidade do milagre precisa gerar humildade dentro de você. Vou repetir. A necessidade do milagre precisa gerar humildade dentro de você. Observe esse homem, que tinha tudo. Se for lá olhar o texto bíblico, você vai ver que ele poderia, né? A gente vai falar um pouquinho mais abaixo, mas já te adiantando, ele poderia entrar nos rios belíssimos que existia lá na Síria, mas comparado ao rio Jordão daquela época, que era uma água turva, escura, ele foi, de certa forma, ele reclamou, poxa, mas eu vim aqui para ele mandar eu entrar dentro do rio. E apesar dos pesares, ele entrou dentro do rio. Uma água que para ele era suja. Presta atenção no que eu quero te dizer. Não era porque ele entrou 7 vezes, não era porque a água era suja, mas pelo fato dele ter ouvido uma palavra de uma jovem, de que poderia o Deus de Israel curar a vida dele, pelo fato dele ter andado aí 400 quilômetros a cavalo para chegar até o profeta, e pelo fato dele ouvir o profeta e ter acreditado que Deus poderia usá-lo. Em outras palavras,
Pensa um pouquinho. Se você fosse um grande general de exército e precisasse de uma cura, e o profeta, né, daquela época, que era tido como aquele que poderia curar, falasse para você, vai naquele rio ali e mergulha 7 vezes. Certamente algum de nós não iríamos. Por quê? Não, isso é uma ordem absurda. Eu tenho rios belos lá perto da minha casa. Eu vim aqui em Israel para mergulhar nesse rio poluído, nesse rio sujo. Mas observa que ele faz isso. E o que acontece com ele? Ele é curado. Aprenda uma lição. Em Lucas 5,31, fala assim, os sãos, repete comigo se você puder, quiser em casa repetir também pode fazer, diga, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ele sabia qual era a condição dele. Ele sabia que certamente ele não encontraria nenhuma outra opção de buscar cura. Ele não buscaria uma outra opção, porque certamente um homem desse status social já teria percorrido, né, todos os curandeiros da sua época. Talvez tenha sido assim com você. Talvez você não esteja achando solução em lugar nenhum. Você já foi de várias religiões, você já foi em vários lugares, já tomou passo, já tomou banho de sal grosso, já botou arruda atrás da orelha, já botou lá, né, carvão atrás da porta, sei lá. Mas você não achou solução. Observe que a humildade desse homem foi entender que ele precisaria ouvir a voz de um profeta, ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que o profeta estava falando. Ou seja, Deus se revelou até o profeta e foi até o coração dele e deu a ele cura. O interessante, nesse contexto, nessa aplicação aqui, nessa concordância com o que Jesus falou, dizendo, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que isso quer dizer? Que enquanto você não tiver a leitura dentro de você, enquanto você não compreender que somente Deus pode resolver o seu problema, enquanto você não tiver dentro de você esse entendimento e essa fé de que somente Deus pode responder à sua oração, enquanto você não tiver esse entendimento dentro de você, esse versículo não consegue se aplicar na sua vida. Por quê? Porque, conforme diz o texto, os sãos não precisam de médicos. Em outras palavras, muitos não recebem de Deus, sabe por quê? Presta bem atenção nisso que eu vou te falar, presta bem atenção. Não se distrai com nada aí não. Muitos não recebem o milagre que Deus tem para ele, porque ele acha que não precisa de Deus. Porque ele diz que precisa de Deus. Mas o seu interior não está assim. Diz que você não vive sem Deus, mas não entrega a sua vida, a sua alma para Deus. Não entrega o seu interior para Deus. E hoje o que mais tem, você sabe disso, quem está aqui sabe disso, são crentes de fachada. São crentes que se dizem ser crentes, mas não têm experiência com Deus. São crentes que se dizem ser crentes, mas não jejuam, não oram, conhecem pouquíssimo da Bíblia, mas dizem que tem Deus. E se você for conversar com ele e dizer que, olha, você está muito longe do que realmente é ser um cristão, um seguidor de Cristo, ela briga com você, ele briga com você. Porque diz, não, tenho Deus sim. Está aqui o versículo. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Sabe qual é o entendimento que você tem que ter? Que muito mais do que ter Deus do lado de fora, é ter Deus do lado de dentro. É deixar Ele entrar dentro de você. É deixar Ele fazer morada dentro de você. Muitas vezes somos resistentes àquilo que Deus quer falar conosco. Pelo simples fato de que nós nos achamos melhores. Olha Naamã. Ele até deu uma introdução nisso, né? Mas olha só que interessante.
Naamã chegou um momento em que ele virou, olha só, preste bem atenção nisso. Chegou um momento que Naamã, ele vira e fala assim, não tinha rios melhores lá na minha região, por que eu vou ter que mergulhar nesse rio sujo aqui? Mas olha o versículo 2 Reis 5, 12 a 14, eu vou ler para você. Diz assim, 2 Reis 5, 12 a 14, não são os rios Abanã e Fartar em Damasco melhores do que as águas de Israel? É uma pergunta. Será que não poderia lavar-me e ser purificado? Então ele foi embora dali. Andou 400 quilômetros de cavalo, debaixo de uma palavra que ela me tinha dado, para chegar ali e desistir. Nossa, como tem gente que é assim. Está tão próximo da sua bênção, está tão próximo do seu milagre, está tão próximo da realização, está tão próximo da oportunidade, está tão próximo da cura, mas dá meia volta e vai embora. Apesar, e olha interessante, Naamã teve fé para ir até ali, presta bem atenção nisso, Naamã teve fé para ir até ali, mas olha o que diz esse versículo, 2 Reis 5, 12 em diante, 13 agora, aliás, finalzinho do 12, melhor do que todas as águas de Israel, será que não poderia lavar-me e ficar purificado? Está falando do rio lá perto da casa dele, mas seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que você se lave, para que você seja purificado. Assim, ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes. Observe que a fé desse homem conduziu ele, debaixo de uma palavra de uma menina, até o profeta Eliseu. Aí chegou um momento que ele foi desafiado pelo profeta Eliseu. E aí ele estava praticamente voltando para sua casa, quando diz o versículo aqui que você leu, 2 Reis 5,13, mas seus servos lhe disseram, meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não tinha feito, quanto mais agora ele te pediu para que você se lave, para que você seja purificado. Em outras palavras, já que o senhor veio até aqui, cumpra o que Deus mandou através do profeta para que seja feito. Deixa eu te falar uma coisa, anota aí se você quiser. Tenha ao seu lado aqueles que te incentivam a obedecer a palavra do profeta, ao que Deus mandou fazer. Vou repetir. Tenha ao seu lado pessoas que vão te impulsionar, que vão te incentivar a cumprir a palavra do profeta, a palavra de Deus na sua vida. Fique próximo dessas pessoas. Porque pode chegar um momento que simplesmente você queira desistir. Pode chegar um momento que de repente a apostasia, a falta de fé, a frieza espiritual, a frieza do coração, venha e você sinta vontade de, não quero mais não, esse negócio aí de ficar lendo a Bíblia, de ficar assistindo culto, esse negócio aí de ficar, não quero não, isso aí não é para mim não. Quando você tem alguém perto de você, que te motiva, que te incentiva, sabe o que ela fala para você? Ei, que isso? Você desistiu agora, tão perto da sua bênção? Agora, há um grupo de pessoas que é justamente ao contrário. Elas incentivam você a desistir. Elas incentivam você a não querer. Elas incentivam, preste bem atenção que eu quero que você olhe nos meus olhos. Elas incentivam você, sabe a quê? A você não fazer o que te é orientado. Num contexto aqui, que querem que você não cumpra a palavra do profeta. Orar, para quê? Jejuar, para quê? Não, Então, assim de pessoas ao nosso redor. Então, você tem que ficar muito atento. Sabe para quê? Para você ter do teu lado pessoas que te animam, pessoas que te incentivam,
pessoas que querem ver o seu bem, pessoas que querem que você vença, que você vá adiante. Então, selecione muito bem com quem você vai andar. A começar, sabe aonde? Olhem para mim todo mundo. Dentro da sua própria casa. Marido, mulher, filho, filha, neto, quem tiver aí. Então, fique bem atento com as palavras que chegam até você, que te incentivam a você ir em busca do seu milagre. Porque a frieza espiritual, ela pega qualquer um. E a pessoa fria espiritualmente, ela quer tirar você de obedecer à voz do profeta. Observa comigo, interessante. Em Mateus 8, 5. Pedi para projetar aqui, Mateus 8, 5. Quer dizer, a partir do versículo 5, se quiser anotar, diz assim, antes de ler, nós falamos de um general, né? Nós falamos de um general. E esse general, né, uma grande patente militar. Agora, olha esse texto de Mateus 8, 5. Diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, você pode acompanhar aqui se você quiser. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele a um centurião, pedindo-lhe ajuda. Né? O centurião pediu ajuda para Jesus. Verso 6, pode seguir aí. E disse, Senhor, o centurião falando para Jesus, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Segue. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Olha que interessante. Eu irei curá-lo. Já deu a resposta final, não foi? Tá. Agora vamos para o desenrolo. Continua aí, verso 8. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Só até aí. Esse texto é um paradoxo. Por quê? Como assim, né? Todo mundo queria estar perto de Jesus. Para pensar numa coisa, todo mundo queria estar perto de Jesus. Todo mundo queria tocar em Jesus. Todo mundo queria receber Jesus na sua casa. Então, nós estamos falando da época áurea ali, onde Jesus estava caminhando sobre a terra. Jesus, quando caminhava, as multidões o seguiam, como diz a Bíblia. Jesus, quando começava a falar, se reunia, né, centenas de pessoas ao seu redor. Jesus, quando entrou na cidade, colocaram ali, né, galinhos ali para ele passar por cima, para todo mundo queria ver Jesus chegando. O paradoxo desse entendimento aqui é que Jesus, esse centurião, que era também um militar daquela época, era um chefe de uma grande região de soldados, ele chega diante de Jesus e pede a Jesus, intercede a Jesus para que Jesus cure alguém, que era muito querido dele. E Jesus responde na lata assim, ó, eu vou curá-lo. O centurião vira e fala para Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa. Olha o paradoxo, olha que interessante. Todo mundo queria que Jesus fosse na casa deles. Todo mundo queria estar próximo de Jesus. Todo mundo queria tocar em Jesus. O centurião não, ele fala assim, Jesus, o Senhor não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Você consegue ver humildade nisso? Era um grande militar daquela época também. E olha o que ele fala, como você viu no texto aqui. Manda só uma palavra. Jesus, manda só uma palavra. Que eu sei que meu servo vai ser curado. Quando você tem humildade, somado com a fé, para que você ganhe restituição, você precisa de uma o quê? De uma o quê? Pode falar forte, quem está aqui. Você que está online, vou perguntar, se você quiser completar, fala o teu nome aqui. Vou repetir. Quando você tem humildade,
igual teve Naamã. Humildade, igual teve o centurião. E se você tiver fé, igual teve Naamã, se você tiver fé, igual teve o centurião, você só precisa de uma coisa para ganhar restituição na sua vida. É uma, completa para mim, você que está online. Quando você soma esses três, sabe o que acontece? A sua restituição chega. A sua restituição chega. Exatamente isso, Érica, parabéns. Uma palavra. Então, quando você junta humildade, fé, e você anda debaixo de uma palavra, a sua restituição chega até você, igual chegou para Naamã. Uma jovem empregada dele falou para ele: olha, vai lá, fala com o profeta. O homem pega o cavalo, anda 400 quilômetros, chega até o profeta. Quando chega no profeta, o profeta fala assim: ó, eu tenho uma palavra para você, vá naquele rio e mergulhe 7 vezes. Mesmo diante de ter relutado, Naamã obedeceu. Ele foi lá e mergulhou lá 7 vezes no rio. O que aconteceu com ele? Ele obteve o quê? Cura. Preste bem atenção nisso. O centurião veio interceder por alguém da sua família, alguém que era muito próximo dele. É interessantíssimo esse texto, porque um pouco mais à frente, sabe o que Jesus fala do centurião? Ó, presta bem atenção nisso que nós estamos fechando. Jesus, ele conversando na sinagoga, presta bem atenção, não durma, fica acordado, você que está em casa aí. Jesus, ele fala na sinagoga e ele se refere a Naamã. Jesus agora, ele tem um encontro com um cara chamado, que na Bíblia não diz o nome, diz que ele era centurião. E aí quando encontra com ele, ele vai e dá uma palavra para ele, e Jesus fala para ele: olha, eu vou curar o seu servo. Jesus, o senhor não precisa ir na minha casa. Paradoxo. Como assim? Não precisa, todo mundo quer que eu vá na sua casa. Mas você não quer que eu vá na sua casa? Não precisa. Sabe por quê? Basta uma, fala com força, basta uma palavra. Jesus, nos versículos abaixo do que nós lemos, ele diz assim, ó, ele reúne os seus discípulos todos e ele fala para o cara: olha, já está curado, pode ir lá que já está curado o seu servo. Ele vira para os seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele, lado a lado, e fala assim: olha, eu não vi fé igual a desse homem em todo Israel. Está aí, pode procurar aí, um pouco abaixo de Mateus 8, verso 5, 7, 8 em diante ali. Jesus aponta para aquele homem e fala assim: ó, eu não vi em toda Israel fé igual a desse homem. Você quer receber restituição? Sim ou não? Você quer receber restituição? Fé. Caminhe pela fé. Entendeu bem isso? Caminhe pela fé. Tanto o general Naamã e o centurião, eles tinham algo em comum: fé, humildade, e estavam caminhando debaixo de uma palavra. O maior milagre de restituição Deus já fez. Sabe qual foi? Ele reconciliou todos nós a Ele através do sacrifício do seu Filho. Mas eu te pergunto, qual é o milagre da restituição que você precisa hoje? Qual é o milagre da restituição que você precisa hoje? O que define o seu milagre é como você reage. É como você reage às direções que você recebe. Naamã foi certinho e recebeu a sua cura. Centurião foi certinho, e recebeu a cura. Naamã ouviu a voz de Deus que veio de uma menina. O centurião ouviu a mesma voz, dizendo assim, ó: existe um Deus em Israel que pode te curar. E você? Está esperando o quê? Para seguir uma palavra.
Hoje talvez você esteja pensativo aí. Qual é o milagre? Qual é o milagre? O que você precisa? Pastor, me falta fé. Às vezes me falta humildade. E às vezes me falta uma palavra. Presta bem atenção nisso. Naamã saiu com uma palavra. Naamã saiu com uma palavra e teve a cura. O centurião saiu com uma palavra e o servo dele foi curado. Então hoje eu quero decretar sobre a sua vida. Quero decretar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que a restituição vai chegar até você. Desde que você caminhe em fé, em humildade e debaixo de uma palavra. Amém? Então eu te convido agora a você ficar em pé. Você que pode fechar os seus olhos. Repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que muitas das vezes me falta fé, me falta disposição em obedecer, me falta coragem e disponibilidade de coração. Mas eu aprendi, e a partir de hoje, caminharei debaixo da sua palavra e alcançarei a minha restituição. Perdoa meus pecados. Eu te recebo hoje como meu único e eterno Salvador. Eu sei que receberei toda a restituição. Repete com força: toda a restituição que tu tens para mim, para minha casa, para os meus negócios, para minha saúde, para as minhas finanças, para o meu trabalho, para a minha vida acadêmica, em nome de Jesus. Amém.